Pessoal, boa noite para vocês, sejam bem-vindos, a paz do Senhor. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra comigo no Evangelho de Mateus, é o primeiro livro do Novo Testamento. Nós vamos ler o capítulo 2, do verso de número 1 até o 12. Então, Mateus, capítulo de número 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 14. Então, nessa noite, nós vamos falar alguma coisa sobre o Natal, Semana que vem, a maioria passa com a família, então, nesse domingo anterior, a gente comemora com a igreja. Capítulo 2 de Mateus, do 1 até o 14, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Tendo convocado todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava a eles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia responderam eles: porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor dentre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Verso 7. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela tinha aparecido no céu. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando vocês o tiverem encontrado, me avise para que eu possa ir lá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino, Jesus. E vendo eles a estrela, alegraram-se com intenso júbilo. Entrando na casa, eles viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se em adoração, eles abriram seus tesouros e entregaram suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos, advertidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes pelo mesmo caminho que vieram, mas regressarem por outra terra. Bem, vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nós te pedimos, ó Deus, fala conosco nessa noite, que a tua mensagem possa nos edificar, que alguma coisa que nós não sabemos, ó Deus, possa nos acrescentar em fé, em ânimo, em força, em cultura, que o Senhor possa nos habilitar, ó Deus, por meio da mensagem, que o Espírito Santo fale por nós, ó Deus, que nós aqui reunidos nessa noite, que a nossa adoração, a nossa entrega seja aceitável diante de Ti. Ó Deus, que suba aos céus como um incenso, um aroma agradável. Ó Deus, o Senhor conhece os nossos corações, perdoe pelos nossos erros e as nossas falhas, e nos habilita a melhorar. Nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós consegue fazer tudo o que deveria. Todavia, nós temos o Senhor, nós temos o Espírito Santo para sempre nos auxiliar, para nós andarmos em frente, olhando para frente, avançando. Que seja para a glória do seu nome, ó Deus, esse culto, a nossa reunião, tudo que já foi feito, ó Deus, as orações, o cântico, a nossa chegada aqui e agora a sua mensagem. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, pessoal, a primeira coisa, então, assim, que eu julgo que seja digno, de nós levantarmos do texto que foi lido, no capítulo 2, é que a gente encontra na Bíblia o termo de quando Jesus nasceu, o termo a respeito que fala, dos 3 magos, dos 3 pastores. A maioria das pessoas, elas têm uma dúvida séria quanto a isso, Alguns pensam, é a mesma coisa, são as mesmas pessoas, mas está numa nomenclatura diferente, escrito no registro bíblico, E outras pessoas já pensam que os 3 reis eram 3 reis magos e que os 3 pastores eram 3 pastores de ovelha.
E tem também aquelas pessoas que acham que esses 3 reis magos eram 3 homens que eram reis e mexiam com magia. Não tem nada a ver, tá? Eles eram reis de províncias, né? Eles não eram reis de grandes países, mas eles eram reis de províncias, e eles eram chamados assim, de reis magos, mas eles não mexiam com nenhum tipo de magia. Por que muita gente pensa que eles mexeram com magia? Porque eles ficaram olhando a estrela que estava no céu, né? A estrela que indicava, então, aonde o menino Jesus estava. E eles foram seguindo, então, a estrela até chegar lá. Então, por ser chamado rei mago, e eles observar a estrela, o pessoal já pensa que tem alguma coisa a ver com magia, mas não tem nada a ver. Então, são 3 reis magos e 3 pastores. Qual é a diferença entre eles? A diferença é que quando o menino Jesus nasceu, que ele foi colocado numa estrebaria, porque não tinha hotel, o pai dele, no caso José, o homem que o criou com muita dignidade, junto com a sua mãe, né, eles tiveram que subir até a cidade de Judá, até a capital, né, de Judá. Judá era um estado, tinha que ser a capital, Belém. Por quê? Porque naquela época os homens tinham que se alistar no exército por causa das guerras. José, como ele era da tribo de Judá, ele tinha uma descendência de Davi, Davi era um parente distante, ele teve que participar então desse alistamento, né? Então, o que acontece? Maria teve que ir junto, porque eles tinham casado, né? E eles não tinham residência fixa, então onde José ia, Maria ia. Pois bem, dito essas coisas, enquanto eles estavam então ali em Belém, né, que fica na Judéia, o Maria entrou em trabalho de parto. Eles procuraram hotéis na cidade. Como a cidade estava muito cheia, porque vieram pessoas de todos os cantos de Israel para os homens se alistarem, os que tinham nascido em Judá, o único lugar que teve foi uma estrebaria. Então, Jesus nasceu ali no meio dos animais. Então, nesse princípio, quem foi visitar o menino foram 3 pastores ali daquela região, que foram visitar o menino, saudaram, acreditavam que ele era o Filho de Deus, que tinha sido enviado na terra, e que toda uma nova história começaria. Então, essa é a parte dos 3 pastores. A parte dos 3 reis magos é que depois, quando Jesus já tinha 2 anos, eles moravam perto ali de Jerusalém, eles foram visitados por 3 reis, que a Bíblia diz, 3 reis magos. E esses 3 reis foram lá levar presentes a Jesus, porque eram 3 homens que eram reis, homens importantes, mas que acreditaram que Jesus ele era um rei, que estava nascendo para mudar a história do mundo. Então, com 2 anos foi que Jesus foi lá e recebeu aquele presente. Ouro, perfume, que é a mirra, e também incenso, que era uma coisa muito cara naquela época e tudo mais. Só pessoas assim de muita importância tinham acesso a essas coisas. Então, Jesus ali foi presenteado. Então, se algum dia alguém lhe perguntar, né, saiba, os 3 pastores são homens diferentes dos 3 magos. Os 3 pastores foram visitar Jesus quando ele nasceu, e os 3 magos eles foram até a casa de José e Maria quando Jesus tinha 2 anos, né? Tanto é que nesse período que os reis magos foram visitar Jesus, foi a mesma época que Herodes disse: vou mandar matar as crianças, porque estão dizendo por aí que nasceu um rei. Vou matar tudo, quero ver que rei que tem. Ninguém vai desafiar o meu trono no futuro. Então, quando ele assina o decreto para matar as crianças, José e Maria pegam Jesus e o quê? Foge para o Egito. E eles moram por um tempo lá no Egito. Quando eles voltam para Israel, eles vão morar numa cidade pequenininha, para não serem descobertos ou coisa do tipo, que chama Nazaré, uma cidade muito pequena lá em Israel. Tá? Bom, dito essas coisas, então, a gente sabe que o Natal é a comemoração nossa do nascimento de Jesus. O principal ponto dessa comemoração, então, é falar sobre a encarnação de Jesus. Jesus encarnou. Ele é Deus, né? Ele criou todas as coisas e não foi criado por ninguém. Ele, então, se humilha a ponto de vir à Terra numa forma humana, num corpo humano, e está entre nós. Isso se chama encarnação. É uma doutrina importante do cristianismo, porque hoje em dia muitas pessoas, quando elas querem confrontar o cristianismo, elas vão dizer que Jesus era somente um espírito que passou pela terra, e algumas pessoas que eram evoluídas espiritualmente viram esse espírito, mas que fisicamente, na história, nunca existiu um homem chamado Jesus. Isso é conhecido como Jesus histórico.
Então Jesus, historicamente falando, e não é só a Bíblia que registra isso, existem outros materiais antigos que registram então a vinda de Jesus Cristo, que foi um homem que andou sobre a terra e fez todas essas coisas aí que a gente sabe pelo imaginário popular. Então isso é importante. Bom, mas mesmo nós, quando eu digo nós, estou me referindo aos cristãos de forma geral. Ainda existem divergências entre nós quando nós vamos celebrar o Natal. E essas divergências elas começam a surgir quando nós vamos observando como o Natal moderno, século XXI, é comemorado. Então nós sabemos que muitas coisas elas ganharam uma predominância muito grande. Como, por exemplo, o mercado se aproveitou bastante dessa data e é uma época de muitas vendas. Então, alguns cristãos vão questionar a comemoração dessa data, porque quem se apossou dessa data foi comércio. A questão aí de se comprar coisas. E, às vezes, isso fica mais em evidência do que Jesus. Então, não é Jesus, é trocar presentes. Vamos se presentear no trabalho, tem lá um amigo secreto, aquela coisa horrível, chata, Tem também na família, amigo secreto, ninguém aguenta isso, dá um jeito de fugir de toda forma, Tem outro compromisso, Tem na igreja também, que eu gosto de amigo secreto justamente por causa disso, todo mundo odeia, já participo de 3 amigos secretos, na família, na empresa, em outro lugar, então a gente dá uma amenizada. Mas assim, algumas vezes o Natal ele vai se resumindo simplesmente a troca de presentes, e não só isso. Então eu quero listar alguns dos principais argumentos que são usados por cristãos para dizer que o Natal não deve ser comemorado, porque na verdade o Natal ele é a essência, o respaldo do Natal é o quê? Falar de Jesus Cristo encarnado. Ele encarnou em pessoa, ele foi um homem que passou na terra, ele era Deus homem, tinha natureza humana, 100% de natureza humana e 100% de natureza divina. Isso é um grande mistério, não se dá para explicar totalmente como Jesus tinha 100% da natureza humana e 100% da natureza divina. Ele sentiu fome, ele dormiu, sentiu calor e ao mesmo tempo ele era Deus que dava ordem, a sua palavra era completamente obedecida pelas forças naturais da natureza, água, vento e coisa do tipo. Então é desse Jesus que a gente está falando e parece que ele perdeu então um pouco da predominância nos nossos dias. Então alguns cristãos são contra a comemoração do Natal porque parece que Jesus não é o centro. Então, eu já citei a primeira coisa, que é a questão do mercado, presente demais. Então, alguns cristãos eles vão dizer que o Natal não deve ser comemorado por causa disso. Tem uma outra questão também, que é a origem do Natal, e eu quero falar sobre isso. Algumas pessoas, então, que ficam sabendo qual é a origem do Natal, então dizem, mas não devemos comemorar o Natal, porque a origem não é cristã, então a gente não pode comemorar. Outras pessoas vão alegar que o Natal ele era uma festa pagã, que a igreja romana, quando Roma reconheceu a igreja e paganizou a igreja, colocou um monte de coisas pagãs de outras religiões dentro da igreja, ela começou então a meio que travestir o Natal. Eles já comemoravam outras coisas, mas como agora o cristianismo era a religião oficial, então vamos colocar o Natal como isso, vamos falar do nascimento de Jesus e aquela coisa toda. Tem pessoas que alegam isso. E eu já aproveito para falar uma coisa muito importante, que, de fato, nós não temos uma ordenância bíblica de comemorar o nascimento de Jesus. Biblicamente falando, não há uma ordem que diz, comemore o nascimento. Mas há uma ordem que diz que nós devemos, sim, comemorar, festejar, ter grande alegria na sua morte e na sua ressurreição. Tanto é que a ceia que nós participamos, o próprio Jesus que instituiu ela, ele vai dizer sobre isso. Vocês então vão comer do pão, beber do cálice, o pão representa o meu corpo, o cálice o meu sangue, eu vou morrer na mão desses caras, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Depois que tudo isso acontecer, vocês vão ceiar. Por quê? Porque vocês vão dizer, eu acredito, ele morreu e ressuscitou. Então, o cerne da fé cristã é a morte e a ressurreição, não o nascimento. Mas é que está. Por ter essa visão que na minha opinião, extremamente radical, algumas pessoas vão negar o Natal. Não, a gente vai comemorar o nascimento de Jesus, só que aí a gente acabou de ler um texto que fala sobre pessoas que foram celebrar o nascimento desse menino.
os pastores, posteriormente os magos. No Evangelho de Lucas está dizendo que anjos apareceram no céu e começaram a cantar: bendito é esse que veio no nome do Senhor, e paz na terra, né, vem a todos os homens que crerem nele, homens que têm essa boa vontade. Então, a Bíblia mostra pessoas celebrando o nascimento de Jesus, mas Jesus não deu a ordem para que nós celebrássemos o nascimento. Então, entre essas duas coisas, existe, obviamente, um pensamento que é equilibrado, onde nós podemos e devemos falar sobre o nascimento de Jesus, e por que não, nesse dia, né, celebrarmos o Natal com outros adereços que nós temos juntos, no caso, né, a confraternização, né, a celebração do respeito, do amor mútuo e todas essas coisas. Bom, eu já falei da questão mercadológica, né, e tem pessoas também que alegam que o princípio regulador do culto muda. No caso, chega a época de culto de Natal, as pessoas elas deixam de falar o que elas estão falando para falar do Natal. Então mudou o princípio regulador do culto. Então o Natal meio que extravia a igreja do rumo. Eu não penso nada disso. Sei que pessoas muito importantes no passado pensaram. Quando eu digo pessoas importantes, eu estou falando inclusive, né, dos reformadores, dos puritanos do século XVII. Muitos puritanos radicais eles foram contra o Natal, inclusive instituíram que o Natal não fosse comemorado. E quem comemorasse morria, eles iam matar. Então, assim, tiveram muitas pessoas loucas, outros inteligentes ao longo da história que tiveram divergências com relação ao Natal. E uma das coisas também que são citadas por quem não gosta de comemorar Natal, cristão, é que instituíram o dia 25 de dezembro. Por que dia 25 de dezembro? Como é que prova que Jesus nasceu nessa data? Existe algum relato histórico, alguma coisa que a gente possa se embasar? A resposta é não. Tem nada que diz que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Mas será que a gente não pode usar essa data para comemorar o seu nascimento? Então, são por essas e outras que eu estou aqui hoje, para falar sobre essas coisas, e de alguma forma trazer algumas respostas aí históricas. Mas a minha intenção, mais clara, é falar sobre o relato bíblico, mais do que historicamente. Mas só para a gente ter um panorama, o Natal é comemorado, esse tipo de festividade, mais ou menos nesses moldes, 5 séculos antes do nascimento de Jesus. E essa festa, ela tinha um outro nome. Ela era chamada antigamente, como a festa do solstício, solstico. Existe uma variação na pronúncia. E essa festa comemorava justamente o último dia onde a noite era mais longa. Porque depois desse dia, entre o dia 21 e o dia 25, varia alguma coisa, historicamente, entre os países também, principalmente os países nórdicos, europeus nórdicos. Então, nesses lugares, eles comemoravam, no dia 25, que, a partir daquele momento, os dias começariam a ser mais compridos. Por que eles comemoravam isso? Porque os homens que tinham um período muito curto de dia, porque a noite era muito grande, e você vê então a importância dos países nórdicos, que tem o dia curto e a noite costuma ser mais longa, a partir do dia 25 de dezembro, os homens eles vão poder então parar de caçar. Parar de caçar no sentido de que as práticas mais perigosas para eles continuarem sobrevivendo, elas vão poder ser agora guardadas. Eles não vão precisar enfrentar tantos riscos, porque o dia vai ser grande, eles vão poder plantar, vão poder arar a terra, eles vão poder colher muitas coisas, eles vão poder pescar, que é uma prática menos perigosa do que caçar. Naquela época ninguém tinha arma de fogo, para matar de longe, então era meio que uma briga no braço, usando obviamente faca, essas coisas. Então eles comemoravam no dia 25 o dia em que era a última grande noite. A partir então do próximo dia, o sol ia começar a ter mais predominância. Então o dia seria maior do que a noite. Então não era uma coisa certinha, o dia começaria a ter ali 17 horas e o restante das horas sobravam então para a noite. Então era essa a comemoração. E como é que ela veio parar no meio cristão? Ela veio parar no meio cristão justamente porque tinha uma série de variações, Como a gente está falando do sol,
na antiguidade, muitas pessoas adoravam o sol. Os egípcios chamavam o sol de Deus Ra. Era um Deus adorado, claramente falando. Em outros lugares tinha outros nomes, como Mertens, ou Mitris, muda também a pronúncia. E todos nomes que são dados ao sol como Deus por esses países que tinham essas culturas variadas de adoração a vários deuses diferentes. Então, a origem dessa comemoração que hoje nós temos, ela foi transportada para nós mais ou menos no século V depois de Cristo. Cristo ressuscitou, subiu, os apóstolos viveram, morreram. A igreja continuou, tiveram bispos e tudo mais. No século V, o Império Romano, que ainda existia, se apropriou da igreja. Porque a igreja era uma coisa muito importante, que estava ganhando cada vez mais relevância, não tinha morrido, todo mundo pensou que depois Jesus morreu, 100 anos depois acabaria, já eram 500 anos, e a igreja estava ficando cada vez mais forte. Então o imperador romano Constantino, ele se apropria da igreja, mas ele diz, na verdade, que se converteu, uma coisa que nunca se tornou muito evidente por causa das atitudes que ele continuou tendo. Então o que ele fez? O Império Romano comemorava também no dia 25 de dezembro, era uma comemoração onde eles faziam festas de 12 dias, de muita comilança. As pessoas elas tinham também esse costume de trocar presentes, de comer bastante, de celebrar a questão do Deus Sol, que era o Deus que envolvido com a colheita, o Deus então que dava ao povo o fruto do plantio. Isso era adorado em Roma. Como é que, então, que Constantino vai transportar isso para o cristianismo? Porque o cristianismo nunca falou de Deus Sol, o cristianismo nunca sequer coloca o Sol como motivo de ser adorado, então ele tem que, de alguma forma, fazer um transporte. E o que ele faz? Então, ele crava que foi no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. Como é que ele crava isso? Crava o que quer, é uma questão política, é uma questão de conveniência para as coisas começarem a se adaptar, Eles acreditavam também que o Sol tinha filhos, um filho em especial, nome diferente. Alguns na antiguidade dizem que esse filho chamava Jirá. O Sol era chamado de Deus Ra, e o Jirá teria sido um filho do Sol. Não teria sido propriamente um homem que nasceu, mas algumas derivações das bênçãos que o Deus Sol trazia. Então o que se fez? Constantino, que não tem nada a ver com o cristianismo, mas se apropriou do cristianismo, ele obriga os bispos, os que comandam a igreja no século V, a dizer então que o Filho de Deus, que é o Jesus, então ele está transportando, em vez de falar do Filho do Sol, vamos falar então do Filho de Deus. Vamos até falar que é o Filho da Luz, porque vai ter alguma coisa a ver. Então Jesus é a luz, está falando do Sol, então dia 25 de dezembro nós vamos comemorar o nascimento do Filho de Deus. Por quê? Porque eu não vou desagradar os pagãos. O Império Romano manda em muitos países diferentes, nem todos têm a predominância cristã. Então os que não são cristãos vão continuar adorando quem? Ao Sol, ao Deus Ra, ao Jirá, que nasceu no dia 25, eles vão continuar fazendo as festas de 12 dias, comendo, trocando presentes. Então a igreja transportou isso, e aí, então a partir do século V começa a se comemorar o Natal no dia 25 de dezembro como sendo o dia que Jesus nasceu. Então, historicamente, é assim que o Natal veio parar para nós. E por causa dessa origem que eu estou dizendo a vocês, até meio misteriosa, muita gente condena o Natal. Coisa que eu, particularmente, e boa parte, talvez a maior parte da igreja cristã, de uma forma geral, várias vertentes diferentes, comemoram o Natal, porque entendem que o Natal é uma ótima oportunidade para a gente se falar de Jesus, para a gente se falar de Deus, independentemente do dia que ele nasceu, independentemente se lá no passado fizeram isso para um conchavo político, para todo mundo ficar feliz, independente disso, nós temos o quê? Um dia para se falar do Senhor. Aí o que vai pegar muitas pessoas é que a Bíblia diz que nós não devemos fazer separações de dias para adorar a Deus. Todo dia Deus deve ser adorado. Os verdadeiros adoradores adoram toda hora em espírito e em verdade. Então muita gente vai dizer, como Paulo disse, não pode ter dia específico para adorar. Deus é toda hora, não pode fazer de um dia sagrado. E é verdade.
Então, uma lição para nós que comemoramos o Natal, né, porque isso é bom demais, e aí eu vou falar obviamente sobre isso aqui, é que nós devemos tomar cuidado para não fazer do Natal simplesmente, não é, um dispositivo de descarga de consciência, não é? Porque no Natal muita gente fica bom, né? Sai, vai na rua dar dinheiro para os pobres, aquela coisa toda. Dia 26 volta a ser o que era, o demônio na vida, né? Então, assim, esse tipo de compreensão, realmente, ela precisa ser apagada de nós, porque o Natal criou meio que essa característica, né? Por exemplo, as pessoas têm uns problemas lá nas famílias, aquelas confusões, aquelas brigas, mas no Natal faz, né? Cumprimenta, dá um beijinho. No outro dia, você viu aquela praga lá? Não aguento aquilo lá. Né? Deus me livre, ainda bem que é só uma vez por ano que eu preciso ver. Então, por essas e outras, algumas pessoas, inclusive, fogem do Natal, dizendo que o Natal é um dia de hipocrisia. Algo que é mentira. O Natal não é um dia de hipocrisia. O Natal é um dia de confraternização, né? Um dia onde nós celebramos o nascimento de Jesus, nós lembramos que ele nasceu, que ele veio, nós nos reunimos em família, confraternizamos, nos respeitamos, né, nos presenteamos. Tudo isso é evidência de amor. Né? Obviamente existem essas conturbações que eu acabei de citar, de pessoas que não gostam porque é hipocrisia aqui e ali, mas isso não é a regra definitiva. Então o Natal não pode perder sua relevância, porque existem momentos, né, onde algumas pessoas agem de forma errada. Então a lição para nós é que o Natal seja um dia, né, onde nós possamos rever conceitos. Não igual o dia 31 de dezembro, que a gente faz sempre o plano, né, de emagrecer, de ter uma vida mais disciplinada. Às vezes o Natal vira isso também. Todo dia 31 de dezembro, ano que vem vai ser diferente. Vou fazer isso, isso e aquilo. Né? Não sai do papel. Às vezes o Natal é aquele dia, o ponto de partida onde as pessoas dizem: eu vou ser melhor, sou uma pessoa melhor, eu vou respeitar mais, vou parar de xingar. Né? Dura até ir embora do Natal, lá da ceia, né? Porque aí vem aqueles maloqueiros doidos, bêbados, cruza a gente buzina, já xinga, já perdeu todo compromisso que a gente acabou de fazer. Então o Natal deve ser um dia onde a gente marca de mudar para melhor, mas a gente dá prosseguimento nisso, não acaba ali, não pode acabar ali naquele momento. Então, dizendo essas coisas, a gente chega à conclusão de que o Natal tem importância. Tem importância, então, como eu falei, porque é um período, então, didático, porque a gente vai aprender mais sobre Jesus. Tem gente que não sabe nada sobre Jesus, mas no Natal acaba aprendendo alguma coisa por ver matérias, ler notícias, participar de algum evento, que no interior de Goiás tem vários eventos. Então, de alguma forma, começam a conhecer alguma coisa. Não estou dizendo que esse é o caminho cristão, mas didaticamente falando, de forma pedagógica, o Natal se torna um dia importante para pessoas, então, começarem a conhecer alguns passos do cristianismo, alguns passos históricos. Esse é o primeiro ponto. Porque se o Natal também for só confraternização entre amigos, ele perde o sentido. Porque, em primeiro lugar, a gente precisa se lembrar de Deus. E isso é outra crítica que é feita também, né, para quem comemora o Natal. Não, as pessoas elas querem se confraternizar, comer, ficar juntos, mas não se lembra de Deus. Né? Então, assim, Deus precisa ser lembrado em primeiro lugar. E, em segundo lugar, o Natal é maravilhoso. Primeiro, que a gente se lembra de Deus, aprende de Deus, tem oportunidades para isso. Segundo lugar, porque a gente se reúne com pessoas que a gente gosta, que a gente não gosta, mas momentos, de forma geral, o Natal são momentos felizes, momentos bons, né? Momentos que são aguardados porque eles são diferentes dos outros dias do ano. Então isso é uma coisa muito importante. Tá? Para terminar essa parte histórica, caiu um pino aqui em mim. Parecendo também a Eva, que tem flor atrás de mim. Estou me sentindo bela. E outra coisa, gente, assim, e aí? Como é que surgiu essas questões de Papai Noel, presentes e tudo mais? A questão do presente é antiga, mas ela foi fortalecida por um homem que era cristão. Inclusive foi por causa dele, né, que essa lenda toda do Papai Noel ganhou força. Era um bispo chamado Nicolau, na Turquia,
ele era conhecido pela sua generosidade. Ele era um bispo, mas era um homem muito rico, que veio de família rica, recebeu uma herança muito grande. E nessa época, por exemplo, existem algumas histórias que muitas pessoas elas diferem. Alguns acham que é lenda, outros dizem que isso é fato verídico. Mas o caso é que uma vez, então na Turquia, nós estamos falando aí de mais ou menos 1000 anos atrás, o tal do bispo Nicolau, né, ele viu que 3 moças, elas perderam o pai. Elas não tinham como se sustentar. Então, elas não eram casadas, né, e a única alternativa que sobrava naqueles dias, então, era ir para o caminho da prostituição. E aquelas moças não queriam fazer isso, não tinha outro caminho, né? E segundo a história, né, numa noite elas iriam entrar nessa vida, e elas estavam perto de uma casa, e dessa casa, né, da janela dessa casa foram arremessados 3 sacos, né? E dentro de cada um desses sacos tinham muitas moedas de ouro, né, que era mais do que o equivalente ao dote que o pai de uma mulher tinha que pagar, né? Porque isso também varia historicamente, mas nesses dias era o pai da moça que tinha que pagar o dote para o noivo. Por quê? Porque se a noiva fizesse alguma coisa no meio do caminho, por exemplo, ela fala que ela é uma moça correta, mas uma moça que vive de qualquer jeito, o noivo quer terminar por causa disso, ele recebe uma indenização. Então o dote vira indenização. Certo? Então, nesse dia, essas 3 moças iam começar a vida então como prostitutas, e 3 sacos de moedas de ouro voou de uma janela próximo de onde elas estavam. Então elas pegaram, né, aquele dinheiro e não precisaram entrar nesse tipo de vida, e foram moças que foram bem-sucedidas, casaram, tiveram famílias maravilhosas. E a partir daí então surge, né, a questão do Papai Noel, que na verdade era um bispo cristão chamado Nicolau. E esse homem era muito generoso, ajudava muitas pessoas, as pessoas necessitadas, pobres e tudo mais. Então, essa lenda do homem que jogava sacos de moedas de ouro, ela se espalhou ali pelo mundo antigo. Eu estou falando mundo antigo referente à igreja cristã. Então, foi dentro da própria igreja cristã que se cresceu essa ideia de que Papai Noel existe. Porque Papai Noel era um homem bom, era um homem que existiu de verdade. Nicolau, isso historicamente tem bases. Agora, o que fica como lenda é quem ele ajudou, que aí começa a se falar o tanto de coisa que ele fez e tal. Aí pintam ele como o melhor homem do mundo, coisa que não dá para saber historicamente. Mas o Nicolau foi um homem, então, muito importante, e ele era conhecido por ser um homem de idade que tinha os cabelos brancos e uma barba branca muito grande. Então a própria questão desse estereótipo de Papai Noel, do velhinho, da barbona, da cabeça branca, vem de um bispo católico. E esse bispo, então, ele propaga, a igreja propaga essa questão toda. Então, olha, assim, eu realmente não sei dizer por que um cristão não gosta de falar de Papai Noel. Por exemplo, os filhos. Eu sei que algumas pessoas vão dizer que o Papai Noel tira o foco de Jesus. Olha, na minha opinião, dá para muito bem falar sobre Jesus, tá? E deixar as crianças se divertirem com esse tipo de história. Não há nada de equivocado ou prejudicial à fé, à espiritualidade, se aceitar isso. Assim como a gente sabe que a Páscoa não é só questão de coelho e ovo de chocolate, mas a gente o quê? A gente vive isso, entende isso, e não precisa negar isso, mesmo a gente sabendo que a comemoração principal é outra, na Páscoa. Então, isso veio de dentro da igreja, tá? Então, o testemunho do Papai Noel, se você quiser ensinar alguém, alguma criança da sua família, no meu caso tem filhos pequenos, né? E o Papai Noel era um homem bom, ele ajudava as pessoas, coisa que de fato, né, ele fazia. Então ele ajudava. Então essa é a lenda do Papai Noel, né? E na minha opinião não existe motivo nenhum para se desprezar isso. Inclusive questão de árvore de Natal, tem pessoas que desprezam. Foi outra coisa que veio da igreja. É a última coisa que eu vou falar então dessa questão histórica. Nos países nórdicos, né, muitas árvores, como os pinheiros, cresciam. E nas épocas de muito frio,
esses pinheiros eram usados sim, né, para se fazer lenha, para queimar e tal, esquentar o povo lá nas lareiras. Mas muitas pessoas nesse período, nessa época já se comemorava mesmo o Natal, nos países que eram cristãos, eles começaram a pegar então um pinheiro inteiro, levar para dentro de casa, era um período que o povo saía pouco de casa, porque o inverno é tenebroso, não dá mesmo para ficar saindo. E eles levavam então o pinheiro para dentro de casa e começavam a enfeitar, né? Começaram a enfeitar eles com bolas, tudo mais e tal, mais ou menos desse estilo que existe hoje. E então era uma forma de entretenimento, era um apetrecho a mais para que eles pudessem ter dias alegres, os dias eram frios, é difícil, né? E isso aconteceu. Inclusive dentro da própria igreja reformada, evangélica, quem falou sobre isso foi o primeiro de todos, que foi o Martinho Lutero. Ele mesmo tem no relato da biografia dele, que um dia ele saindo de casa, era da Alemanha, um país também que fica frio, muito frio, né, nos períodos de frio como agora, lá, frio demais, né? Ele mesmo relata que um dia pegou um pinheiro também, levou para casa e o quê? E produziu todo esse pinheiro, e foi ele, né, que deu o nome de árvore de Natal para aquilo, né, que era uma árvore que estava celebrando o Natal também. Então essa árvore também estava dizendo, né, o Natal, né, existe. A palavra Natal, a gente sabe o que significa nascimento, né? Então, Jesus nasceu, a árvore celebra, eu celebro, minha esposa, os meus filhos todos celebram. Então, é assim que funcionou. Então, assim, as pessoas elas têm muito preconceito à toa, né? Talvez nem seja o nosso caso aqui, mas é bom falar sobre isso, porque quando você encontrar alguém que seja meio radical, para não dizer chucro, né, você puder falar alguma coisa nesse sentido. Pois bem, dito essas coisas, o Natal, então, é falar sobre a encarnação de Jesus. E nesse momento aqui, então, que o Senhor Jesus nasce, há um ponto de mudança na história. Um ponto de mudança porque o que tinha acabado de nascer não era o rei que Herodes temia, um rei que ia destronar ele, né, como um homem poderoso de Roma. Era um rei que veio à Terra para o quê? Para inaugurar uma nova era no mundo espiritual. Antes de Cristo, o tratamento que Deus dava ao ser humano era restrito, porque não havia ponto de contato. Deus é muito grande, como é que ele fala dos seres humanos falíveis, né, de carne e osso? Não tinha ponto de contato. Então, o Senhor Jesus, ele se humilhou quando ele veio estar entre nós, passou pelas mesmas dores e sofrimentos que nós passamos, né? E é por meio dele que nós nos achegamos a Deus. Por isso que ele é o intercessor, que nós oramos no nome dele. Porque ele é o ponto que nos liga a Deus. Ele foi um homem que sofreu, sentiu dores, fome, dificuldades, angústias. E é esse mesmo homem que é Deus, que ressuscitou e que está do lado de Deus hoje, à direita de Deus, e está intercedendo por nós. Então, diante das nossas falhas, das nossas dores, das nossas dificuldades, nós temos alguém que nos entende, alguém que participou do que nós participamos hoje, que é a vida humana, cheio de obstáculos. Então a história mudou, porque agora nós temos alguém, né, para interceder por nós, porque sofreu o que a gente sofre, viveu o que a gente vive. Então esse é o Senhor Jesus, que o quê? Que nasceu dentro da barriga de uma moça jovem, com 15 anos, Maria, né? Passou então por todo o processo gestacional como toda criança, nasceu, foi cuidado por mãos humanas, Maria, José, teve irmãos, perdeu seu pai cedo, José, herdou a profissão do pai como carpinteiro e sustentou toda a família, porque era o irmão mais velho e por lei ele era obrigado a isso. É por isso que ele vai começar a pregar só com 30 anos de idade, porque até então ele está esperando os irmãos dele, os irmãos e as irmãs crescerem, cada um então ter a sua profissão, ter a sua família e poder tocar a sua vida. Então é esse o Jesus que a gente está falando, que sabe o que é ser cuidado, sabe o que é ter irmãos, sabe o que é trabalhar, né? Sabe o que é passar dificuldades. Então esse Jesus que é poderoso, ele é também alguém como nós, que sofre, né? Que sente dificuldades na vida, alguém que precisou orar para o quê? Para não abandonar tudo, né? Quando ele estava orando, ele pediu: Senhor, afasta de mim esse caminho, né? Então foi alguém que também pensou em desistir,
foi alguém que também vacilou, nunca deixou de seguir o caminho, mas que vacilou porque tem alma, porque tem sentimentos que variam, que mudam. Então, esse menino que está nascendo aqui nesse dia, historicamente falando, dá em abril, tá? Não dá para saber o dia, mas fazendo as transferências de calendário, Jesus nasceu em abril, não dá para saber o dia. Então, esse jovem, essa criança que nasceu e vai crescer, ele muda a história. E é por isso que as pessoas que tiveram uma visão a mais, que tinham uma visão espiritual, foram adorá-lo, né? Não porque a criança em si é alguma coisa, não porque ele fosse ser um revolucionário, mas porque ele é o Filho de Deus. Inclusive, muitas pessoas se frustraram com Jesus, porque pensaram que ele ia ser um grande guerreiro, um homem que ia comandar um exército e desbaratar Roma, que era o grande império. O próprio Judas, que veio a seguir Jesus, quando eles já eram adultos, Jesus começa seu ministério, ele pensa que Jesus vai ser um grande guerrilheiro, que vai libertar o povo de Israel da opressão romana, né? Judas, que vem de uma família Iscariotes, né? De uma família de revolucionários. Historicamente você acha isso, a família dele era de revolucionários que queriam sair do Império Romano, sair de debaixo daquilo. Então, quando Jesus começa a falar sobre amor, sobre humildade, sobre respeito, Judas olha para Jesus e diz: esse homem é fraco, esse aí não tem capacidade de liderar exército nenhum. E é por isso então que Judas resolve vender Jesus por 30 moedas de prata, valor de um escravo naquela época, né? Porque para ele Jesus não passa de um homem fraco, que só fala de amor, e isso é papo de quê? De gente que não tem força para pegar em arma e vencer batalha. Então Judas cai por causa disso. Então, esse é o ponto. É o nosso ponto, então, de conclusão para a gente encerrar. Nós estamos diante, no Natal, de um Jesus que pode ser entendido de várias maneiras diferentes. Alguns olham, então, Jesus como uma criança que nasceu. Para algumas pessoas, o Natal é isso, é uma criança que nasceu. E a gente celebra ela, independente se é o filho do sol, se é o filho de Deus, se é o filho de outra coisa. Para outros, Jesus é alguém que veio para hoje em dia nos dar uma vida boa. A gente acredita, vai dar vida boa. Eu acredito em Jesus porque a minha vida vai melhorar. Só isso, né? Então, assim, Jesus tem várias maneiras de ser interpretado. Mas o que o texto nos mostra, justamente pela conduta desses pastores que foram adorar ao menino Jesus, é que eles compreenderam que esse menino que cresceria e que teve esse papel marcante na história, ele ia dividir o mundo espiritual. E hoje ele é o nosso intercessor e ele é o caminho que nos guia até o Pai. Se não fosse Jesus, não teria como os nossos pecados serem perdoados. Porque ele tomou sobre ele, quando ele morre na cruz, o que nós deveríamos ter em nós, que é o que? O castigo, a punição pelos erros. Todo erro merece punição. Eu estou falando de erros que tem a ver com a vida privada de uma pessoa. Espiritualmente, esses erros merecem punição. Jesus colocou nas costas os nossos erros, as nossas falhas, para que assim ele as carregasse com ele, suportasse o que ele suportou, para abrir, então, no mundo espiritual um campo onde agora o ser humano pode orar a Deus e se dirigir a Deus como Pai, né? Nos tempos bíblicos, antes de Jesus, se alguém se dirigisse a Deus como Pai, morria. Estava na lei, ninguém poderia tratar Deus da forma. Era irreverência, morria apedrejado, pela própria lei que os homens criaram. Então é por causa de Jesus que a gente pode chamar Deus de Pai, que a gente se dirige a Ele como um amigo nosso, como um protetor, como alguém que nos entende, como um confidente. O amor dele é o maior do mundo. Nós temos amor por muitas coisas, o amor dele supera todos esses amores. Como esses dias eu escrevi, algumas pessoas devem ter lido lá no grupo da igreja, uma mãe ama demais o filho, talvez esse seja o maior amor do mundo. Está lá, Isaías 49, verso 15. Ainda que uma mãe se esqueça do filho, é uma coisa assim remota. Esses dias até saiu uma notícia, mãe abandona o filho e pai cria a criança, parecendo uma coisa revolucionária, porque a maioria dos pais é que abandona os filhos, e deixa para a mãe criar. Então aí o cara foi criar, virou um herói.
Mas então, o amor de mãe é considerado até pela própria Bíblia, né, como o maior amor que existe. Então, ainda que uma mãe esqueça do filho, uma possibilidade remota, Deus diz: eu jamais me esquecerei de você. Então, ainda que você tenha tido a infelicidade de não ter uma mãe que tenha cuidado de você, existe um Deus que cuida. Então, esse é o maior amor do mundo. E o nosso Natal é esse. É desse alguém que nos ligou a esse maior amor do mundo. Né? Jesus, então, ele foi o caminho. Foi ele que nos apresentou, né, esse grande Pai que nos coloca debaixo do braço e que nos protege quando a gente é pequeno e sai correndo para o quarto da mãe, do pai, porque está com medo do escuro, porque tem bicho no quarto, né? Igual a Antonella, toda noite ela vai lá para a cama, ela vai ter uma cobra amarela na cama dela, porque eu levei ela no zoológico e mostrei uma cobrona amarela lá. Ela acorda: tem uma cobra amarela no meu quarto, pai. Ela: não tem não. Vamos voltar a dormir. Aí a Angélica vai para lá, porque se eu deitar na cama eu ainda quebro, né? A cama dela é leve, né? E eu estou no processo ainda de emagrecer. Só aguenta 100 quilos lá. Um dia eu fui deitar das estraladas, falei: ó, não tem gente de botar ela para dormir não, é com você mesmo. A Angélica tem que deitar na cama. Então é esse o nosso Deus, que nos trata dessa forma, né? Que nos põe na cama para dormir, que nos dá paz quando a gente sente medo. Então, o nosso Natal é assim. Amém? Vamos orar então? Eu espero que essa palavra possa de alguma forma ter nos afetado positivamente nessa hora. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nós queremos orar nessa noite, te agradecendo, Pai, pela oportunidade de poder falar, mesmo que pouco, da sua palavra, e ter relembrado o seu nascimento, ter relembrado as circunstâncias que lhe rodearam, José tendo que se apresentar ao exército e ali Maria junto com ele. Eles viajaram de jumento mais ou menos 15 quilômetros, Maria grávida em cima do jumento, com a barriga grande já de 9 meses, enfrentando aquele caminho. Chega uma hora que não dá, entra em trabalho de parto, não tem um hotel, uma hotelaria disponível porque a cidade está lotada. O nosso Senhor Jesus nasceu no meio dos animais. Ele nasceu num local que para muitos é inapropriado e de forma higiênica realmente é. Mas ele veio assim, ele veio para ser como nós. Ele veio para nos mostrar que a vida, ela não tem valor somente pelas coisas que nós possuímos. A vida, ela adquire valor quando nós somos alguma coisa. É por isso que eu quero orar ao Senhor. O Senhor que é Deus e nos conhece por dentro. Eu quero lhe pedir: Senhor, nos ajude a sermos de verdade. Porque o Senhor que é Deus não vai falar conosco até que nós nos apresentemos em oração, mostrando a verdade do nosso coração. Enquanto nós ficarmos, ó Deus, nesse mesmo tipo de relacionamento que os homens têm de forma generalizada, socialmente falando, relacionamentos superficiais, relacionamentos maquiados, porque tudo é uma questão de aparência. Ó Deus, diante do Senhor nós temos que nos despir de todas as máscaras, de todas as coisas que nós podemos ter aprendido, comportamento, algo que socialmente falando tem até as suas valias. Diante do Senhor nós temos que nos abrir. Obrigado porque esse menino nasceu, foi cuidado pelos pais, cresceu, soube que era enfrentar na pele a mudança de país, teve que fugir para o Egito, depois voltar para uma cidade diferente, viveu várias nuances de dificuldades diferentes, com o pai morrendo cedo, soube o que era a dor da perda, trabalhou para sustentar uma família grande, desenvolveu o legado do pai na carpintaria. Nós te glorificamos, ó Deus, por todo o exemplo que Cristo nos deixou, e te agradecemos mais ainda porque, acima de tudo, Cristo é o ponto de contato que nos levou ao grande amor, o maior amor do mundo. Por isso a sua palavra diz que o Senhor estará conosco. Se o Senhor é por nós, quem vai ser contra? Ó Deus, o seu amor é tão grande que, como diz a sua palavra, ninguém pode nos separar dele, nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os demônios, nem a fome, nem a praga, nem as perseguições, nem as pestes, nem as doenças, nada pode nos afastar do teu amor. O Senhor deu por nós o seu Filho, quanto mais não nos dará todas as outras coisas necessárias. Romanos capítulo 8, a sua palavra diz isso. Nós te agradecemos, porque hoje nós podemos dirigir-nos ao Senhor com intimidade, com respeito, mas com intimidade, porque o Senhor é nosso Pai, o nosso amigo, o nosso conselheiro. Perdoe os nossos pecados, que as nossas celebrações de Natal sejam honrando o Senhor e confraternizando, ó Deus, unidos uns com os outros, ó Deus, e que seja um momento onde nós possamos repartir humildade, repartir gratidão, repartir respeito, repartir amor, repartir bondade, repartir, ó Deus, todas essas coisas que a sua palavra nos ensina. Nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui e te pedimos que o Espírito do Senhor continue trabalhando nos nossos corações pelo restante desse ano e por todos os demais anos que nós ainda viveremos nas nossas vidas. Assim nós oramos te agradecendo por tudo isso, em nome de Jesus. Amém.